Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, pedir aos irmãos se inscrevam no canal, que deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, para que assim a gente possa ganhar mais força na pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Se tiver pelo aplicativo, após o vídeo lá no aplicativo, vai lá no YouTube, faça essas coisas, se inscreva no canal, deixe seu like, que vai estar ajudando a fortalecer a pregação do Evangelho. Bom, também os irmãos quiserem me acompanhar um pouco mais no meu dia a dia, um pouco mais das coisas que eu estou fazendo para aplicativo, outras coisas que eu tenho feito, se inscrevam no meu Instagram, o link está na descrição do vídeo aqui no YouTube. E também para conhecer o aplicativo da Bíblia, aqui na descrição do vídeo do YouTube também tem um link para você baixar o aplicativo. Lá você vai encontrar Bíblia, lição, meditação, inário, enfim, um material bem rico para nossa espiritualidade. Tiver pedidos de oração, pode deixar nos comentários do YouTube também, dúvidas, outras perguntas, estejam à vontade. Bom, os pedidos de oração de hoje, a irmã Luciene pediu oração pela conversão da família, que estão recebendo estudo bíblicos, então possamos estar orando pela família da irmã Luciene. Aliás, espera aí, e pelas pessoas que estão recebendo estudos bíblicos, pela família dela e pelas pessoas que estão recebendo estudos bíblicos. Então possamos estar orando pela irmã Luciene, pela família dela e pelas pessoas que estão recebendo estudo bíblico. Sempre importante que os nossos futuros irmãos tomem a decisão o quanto antes, porque Jesus está voltando. A irmã Nildinha pediu oração por ela, então possamos estar orando pela irmã Nildinha. Ela tem sempre acompanhado os vídeos, pediu oração pelo aplicativo, pediu oração aqui no canal já algumas vezes, então possamos estar orando pela irmã Nildinha. O irmão Nelson também pediu oração por ele, pela vida espiritual, que está enfraquecida devido a alguns problemas de ordem de imoralidade sexual. Enfim, esses problemas têm afetado muitos homens hoje em dia. Então possamos estar orando pelo irmão Nelson e por tantos outros que têm sofrido com esses problemas dentro do nosso meio, que eles possam se livrar dessas amarras de Satanás. Bom, e hoje a gente vai responder a pergunta da irmã Vanderlúcia. Ela perguntou: por que Jesus não curou a enfermidade do apóstolo Paulo? Antes de tudo, vamos tentar entender um pouquinho do que é essa enfermidade. A gente não tem muita base sobre isso, mas tem algumas ideias que os historiadores trazem. A gente vai abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 21. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Então aqui o apóstolo Paulo está afirmando que a saudação é ele quem escreve. Por que isso? Porque as cartas de Paulo, muitas vezes foram ditadas por Paulo, para que uma escrita, não é escrita, é uma pessoa que escreve na época, para ela escrever aquilo que ele estava falando, porque o papel era muito caro, não podia errar, então tinha as pessoas certas que faziam essas escritas de cartas, e ele sempre andava acompanhado com uma pessoa para escrever as cartas para ele. Mas aí no final, para identificar a carta, ele assinava de próprio punho. E aqui ele está falando que ele estava assinando a carta. Um dos motivos também é que o apóstolo Paulo, o porquê dele usar um escriba, né, já que ele era uma pessoa muito instruída. Porque quando ele ficou cego no caminho para Damasco, dizem alguns historiadores que o apóstolo Paulo passou a ter uma dificuldade de visão. Ele já não enxergava mais 100% como era antes, depois daquele evento que aconteceu com a visão dele. E aí a pergunta da irmã é: por que Deus não curou esse problema? E o apóstolo Paulo relata a oração dele, né, a conversa dele com Deus lá em 2 Coríntios, um pouquinho à frente, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Acho que aqui já fica até um pouco mais claro aqui, que esse espinho na carne era para que ele não se exaltasse, para que ele não ficasse muito soberbo, porque ele tinha muitas revelações da parte de Deus, porque ele tinha um contato muito íntimo com Deus, e aquilo que ele conversava, aquilo que ele escrevia para as igrejas, o trabalho que ele fazia, poderia ser que ele começasse a olhar para si e falar: olha o quão grande as coisas que eu tenho feito, olha o trabalho que eu tenho feito.
e esse espinho na carne fosse uma coisa para que ele, falando na nossa língua, no nosso idioma, no português, claro, vamos dizer assim, para ele baixar a bola, porque ele não era tudo isso, que ele estava sendo apenas um instrumento nas mãos de Deus. E o próprio Deus já fala para ele, explica nos versos 8 e 9: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ainda é o apóstolo Paulo, desculpa. E aí no verso 9 a resposta: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o Deus aqui explicando para ele que o espinho da carne não seria retirado, né? Ou ele explicando para a gente que o espinho da carne não... Ele falando o que Deus disse para ele, né? Que a graça bastava para ele, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele que na fraqueza dele, que nos problemas que ele tinha, era ali que Deus iria atuar e ali que ele iria mostrar a força de Deus na fraqueza dele. Porque nos momentos e nos pontos que somos fracos é ali quando as pessoas conseguem identificar a força em nós, não é nós, é então Deus agindo através de nós. E eu acho importante aqui, um dos pontos mais importantes dessa pergunta é: por que Deus não curou? Porque nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós queremos, porque aqui o apóstolo Paulo pediu 3 vezes para que afastasse esse espinho dele. E se a gente for ver ao longo da Bíblia, nós vamos ver histórias em que Deus agiu conforme a pessoa gostaria, né? E formas que Deus não agiu. Se a gente pegar lá a história de José, ele foi injustiçado, né? Foi jogado no poço, foi vendido como escravo, estava trabalhando bem como escravo, então a esposa de Potifar disse que foi estuprada por ele, porque ela queria ele e ele não queria. Então ele foi preso e no final da história ele se tornou governador do Egito. Acabou bem a história, mas ele passou por muitas coisas ruins até lá. Os amigos de Daniel na fornalha, eles não se prostraram à estátua de ouro, foram jogados na fornalha ardente e saíram de lá sem nenhum arranhão. Daniel na cova dos leões, foi jogado na cova dos leões famintos, passou uma noite lá, saiu de lá sem nenhum arranhão. Mas isso não é o que acontece sempre. Vamos lá em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. A galeria dos heróis da fé. Eu sempre falo que esses livros que são um pouquinho menores aqui são os que eu mais me perco, né? Aqui, Hebreus capítulo 11. Hebreus é um capítulo grande, mas os livros menores nos meios ali. Vamos lá. Hebreus 11, versos 35 e 37, do 35 ao 37. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aqui está falando de muitos profetas, que alguns aqui no verso 35, eles poderiam não passar pelas provas que estavam passando, se eles negassem ou fizessem alguma coisa, mas eles não negaram aquilo que eles estavam falando e preferiram morrer a negar a palavra, a negar a vontade de Deus. E muitos foram apedrejados, muitos foram presos, muitos foram açoitados. Nem sempre as coisas acontecem como queremos. Nós vamos ter provas nessa vida. Nós vamos ter dificuldades, nós não temos a garantia de que o final aqui nessa vida será feliz. Na verdade, o final da nossa vida aqui nessa terra é o pó da terra, então não é feliz. A morte não é feliz, não é o desejo de ninguém, nem mesmo de um suicida, porque quando ele se suicida ele só quer parar de estar aqui, ele não queria mais estar sentindo essa dor de estar aqui. Então a gente vê aqui que teve pessoas aqui
que tiveram uma história de superação em que Deus agiu de certa forma para livrar eles de algum mal, e nós vemos que tem histórias também na Bíblia de pessoas que não tiveram esse mal livrado. Mas os nossos olhos não têm que estar por aqui e por agora. E é uma coisa que o apóstolo Paulo tinha, e que ele entendeu isso depois que ele orou e que Deus revelou para ele que a graça bastava para ele, que ele estava sendo aperfeiçoado na fraqueza porque Cristo estava atuando nele, naqueles pontos de fraqueza dele. Quando ele começou a entender isso, ele não ficou olhando mais para as coisas aqui nessa terra. E é uma coisa que nós devemos fazer. Às vezes nós estamos passando por dificuldades aqui, às vezes nós podemos passar por doença, nós podemos ter perdas aqui, nós podemos ter lutas aqui, nós podemos enfrentar desemprego, nós podemos enfrentar escárnio por causa da nossa fé, nós podemos enfrentar diversas coisas aqui nessa terra. E nada disso vai importar se no final nós abandonarmos a Cristo para tentar, vamos dizer assim, burlar o sofrimento aqui. Porque a nossa vitória só é certa quando Jesus voltar. Quando nós ressuscitarmos aqueles que estão mortos, e quando nós subirmos transformados aqueles que estiverem vivos. A vida aqui pode ter momentos bons, momentos ruins, pode ter momentos felizes, pode ter momentos tristes, pode ter diversas coisas aqui. Pode ser que em determinados momentos nós vamos orar em sentido de uma coisa e que nossas orações não vão ser atendidas. Mas se nós estivermos com os olhos aqui realmente nessa terra, isso vai ser um motivo de perdição, vai ser um motivo de sofrimento, vai ser um motivo de afastamento de Deus. Mas quando nós temos os olhos no céu, temos olhos na promessa, temos a certeza de que o que é o nosso galardão de fato ainda está por vir, então os sofrimentos aqui, as tristezas, as dores, elas vão vir. Vai ter um efeito ruim, nós vamos nos sentir angustiados com isso, mas nós vamos ter o conforto da promessa do que o que há de vir é muito melhor e muito superior e mais recompensador do que tudo que possamos vir enfrentar aqui nessa terra, tudo que possamos vir passar de sofrimento por aqui. Então, espero ter respondido a pergunta da irmã Vanderlúcia e convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra, podemos ler, Senhor, história aqui dos profetas que passaram por aqui e que possamos, Senhor, nos inspirar em cada um deles, Senhor. Sabemos que as nossas orações aqui podem ser atendidas ou podem não ser atendidas, Senhor, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a olharmos para o final, olharmos para o nosso real galardão, olharmos para a promessa que o Senhor nos deixou, Senhor, da volta de Jesus aqui para nos resgatar desse mundo terrível, Pai amado. Pai querido, te pedimos que o Senhor proteja os nossos lares, nossas famílias, e que o Senhor nos conduza a andarmos sempre em Teus caminhos, Senhor. Pai querido, te pedimos nesse nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.